Nos vídeos anteriores ensinei-vos o que era o valor temporal do dinheiro, mas o que vos ensinei não é suficiente para resolver todos os problemas relacionados com valores futuros e valores presentes. E isto porquê? Porque a fórmula de valor presente e valor futuro que eu vos dei é uma fórmula que, para muitos períodos, se torna incomportável. Porque imaginem, por exemplo, que um banco quer determinar o valor presente de um recebimento de prestações de um determinado cliente. Portanto, de um determinado cliente, que por sinal, se quiserem, pode ser o Sr. Vítor. Imaginem que, portanto, o Sr. Vítor vai pedir um empréstimo para comprar uma casa. Normalmente o que acontece é que uma pessoa pede um empréstimo e durante X anos paga uma prestação fixa todos os meses. E portanto, imaginem que o Sr. Vítor ia pagar a casa durante 30 anos com uma prestação fixa. Todos os meses. Portanto, prestação fixa mensal. E vamos chamar esta prestação fixa C. Ok. E portanto, 30 anos vezes 12 meses dava um total de 360 prestações. E se chamarmos ao juro mensal I, não, vou chamar M porque normalmente o I costuma ser para a taxa de juro anual nominal, como vocês sabem. E portanto, se fosse M, o valor presente de todas as prestações seria a soma do valor presente de cada prestação. E portanto, seria C sobre 1 mais M mais C sobre 1 mais M ao quadrado, que é a prestação do segundo mês, mais C sobre 1 mais M ao cubo, que é a prestação do terceiro mês, e assim sucessivamente até termos C sobre 1 mais M elevado a 360. E, portanto, deixa-me só chegar isto um bocadinho para aqui, para se ver bem. E, portanto, como podem ver, este cálculo iria ser composto por 360 parcelas e não só isto era uma seca a fazer, como seria muito suscetível de erro de cálculo por ter demasiadas parcelas. Mas felizmente há várias fórmulas matemáticas que nos permitem simplificar este tipo de situações em que temos vários cash flows ao longo do tempo. E ao todo há 4, que são a perpetuidade crescente, a anuidade e a anuidade crescente. Eu vou explicar todas nos próximos vídeos, mas neste vídeo vamos nos preocupar com a perpetuidade. E, portanto, vou começar por definir o conceito de perpetuidade e não é mais do que um conjunto de cash flows de igual montante de x em x tempo. Portanto, vou escrever aqui, que é para podermos ir vendo, conjunto de cash flows de igual montante de x em x tempo. E eu sei que em termos de português esta definição não está muito famosa, isto foi feito por mim, tentei fazê-la de forma mais simplificada possível, mas em livros encontram definições que vão dizer o mesmo que eu disse aqui, mas por mais palavras e de forma mais bonita. Portanto, o que é que interessa reter aqui? Primeiro vou-vos dizer o que é isto aqui. Cash flows, que é a primeira vez que eu estou a usar este termo técnico, e em português isto chama-se fluxos de caixa, mas eu vou dizer simplesmente cash flows porque para mim dá-me mais jeito. E um cash flow é simplesmente uma entrada ou saída de dinheiro. Se for uma entrada, chama-se cash inflow. Se for uma saída, chama-se cash outflow. Portanto, imaginem que o Sr. Vítor está a receber juros de um depósito que tem no banco. Isso para ele representa um cash inflow. Mas se estiver a pagar uma prestação da casa ao banco, isso para ele representa um cash outflow. Está a sair dinheiro da sua conta ou da sua carteira, o que for. Pronto. E o que é que importa reter aqui? Importa reter que este conjunto de cash flows, ponto 1, tem de ser de igual montante. Se for de montantes diferentes, ou seja, imagina que o Sr. Vítor está a pagar uma prestação da casa, mas em alguns anos paga 10 mil, e noutros anos paga 15 mil. Nesse caso não vamos poder usar a fórmula que eu vos vou ensinar. E outra coisa muito importante é que tem de ser de x em x tempo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o intervalo entre cada cash flow tem de ser igual. Ou seja,
Pode ser mês a mês, ano a ano, semestre em semestre, mas não pode ser irregular. Portanto, imaginem, em termos da nossa amiga barra cronológica, o que temos aqui é que uma perpetuidade é o recebimento de cash flows de período a período, mas com intervalos iguais entre si e montante semelhante. Pronto. Posto isto, vou então derivar as fórmulas, vou então derivar a fórmula da perpetuidade e há duas maneiras para o fazer, sendo que uma delas é puramente matemática e a outra é mais intuitiva em termos de finanças. Mas neste vídeo vou-vos só mostrar a derivação matemática e no próximo vídeo posso-vos mostrar a fórmula mais intuitiva. Mas antes de derivarmos a fórmula, vamos pensar, será que faz sentido falar em perpetuidades na vida real? Ou seja, será que existe mesmo esta coisa de cash flows perpétuos? E a resposta é sim. Existe pelo menos um título financeiro que é bastante característico de uma perpetuidade, são as chamadas console bonds. E bonds em português é obrigações. Acho que em português se diz obrigações console, mas não tenho a certeza. E estas obrigações são emitidas pelo governo britânico, em que, a troco de receber uma determinada quantia emprestada hoje, o governo se compromete a pagar juros para o resto da vida do detentor da obrigação. E não se preocupem se não perceberem o que é que isto quer dizer, porque nós mais à frente vamos explicar o que é que são obrigações. Mas basicamente, se eu comprar uma console bond ao governo britânico, o governo britânico depois vai-me pagar juros para sempre. E não me devolve o principal. Mas mais à frente vamos perceber melhor o que é que isto quer dizer. Portanto, para derivarmos a fórmula, vamos dar aqui um exemplo em que o nosso amigo Sr. Vítor compra uma console bond. E, portanto, ele irá receber juros para sempre, ok? E vamos chamar à quantia de juros que ele recebe a quantia C. Portanto, os juros auferidos. Isto aqui está em euros ou libras, mas vou pôr euros. Pronto. E, portanto, ele irá receber, ao fim de cada ano, C euros. Portanto, vai receber C aqui, C aqui, C aqui, etc. Portanto, e vamos ver como é que podíamos calcular o valor presente destes juros todos recebidos pelo Sr. Vítor. Portanto, se fizéssemos à mão, teríamos valor presente é igual a C sobre 1 mais I mais C sobre 1 mais I ao quadrado, que são os juros que eu ia receber no final do segundo ano, mais C sobre 1 mais I ao cubo, e assim sucessivamente. Pronto, e o que é que isto é? Isto aqui não é mais do que uma progressão geométrica, porque, aliás, isto não é mais do que a soma dos termos de uma progressão geométrica, porque reparem, daqui para aqui nós estamos simplesmente a multiplicar pela razão, que eu vou chamar de Q, 1 sobre 1 mais I. Reparem que aqui temos C sobre 1 mais I ao quadrado e, portanto, para chegarmos a este termo, multiplicamos simplesmente o primeiro termo por 1 sobre 1 mais I. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque, felizmente, a soma dos termos de uma progressão geométrica tem uma fórmula que é, portanto, soma dos termos de uma progressão geométrica é dada por A vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Em que A vai ser o primeiro termo da nossa progressão geométrica, portanto, primeiro termo. Q vai ser a razão, que nós já determinamos. E N vai ser o número de termos. Pronto, o nosso primeiro termo é, como viram aqui, C sobre 1 mais I. A nossa razão é 1 a dividir por 1 mais I. E o nosso número de termos são infinitos, porque, como sabem, já vos disse, a perpetuidade implica um conjunto infinito de cash flows. E, portanto, quando n tende para infinito, a nossa razão, que está aqui, vai tender para zero. Porquê? Porque a nossa razão é 1 sobre 1 mais I. E, portanto, este termo aqui desaparece e ficamos simplesmente com A vezes 1 sobre 1 menos Q. Ok? E agora vamos substituir cada termo pelos termos da nossa progressão para determinar o valor presente da nossa perpetuidade. Portanto, temos que o A vai ser C sobre 1 mais I vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais I. Ok? E agora vamos só simplificar esta expressão até chegarmos a uma coisa mais simpática. Portanto, temos C sobre 1 mais I vezes
1 sobre 1 mais i menos 1 sobre 1 mais i. Reduzir simplesmente isto ao mesmo denominador que temos aqui. Ok, continuando. Esta demonstração é um bocado chata, mas que no fim vai ser agradável de ver. Ficamos com c sobre 1 mais i vezes 1 sobre i a dividir por 1 mais i. Este 1 mais i cortam, portanto ficamos simplesmente com c a dividir por i. E isto é o valor presente da nossa perpetuidade. Como vê, é uma forma bastante simples. Quer isto dizer que, se nós soubermos que c é, por exemplo, 5 euros e i é, por exemplo, 10%, vamos supor, quer dizer que o valor presente dos juros oferidos pelo Sr. Vítor desta console bond ia ser simplesmente 50 euros. O que facilita, como vocês podem ver, os cálculos. E em termos da fórmula da perpetuidade, é apenas isto que vocês precisam de saber. Mas antes de terminar este vídeo, vou-vos só fazer aqui uma chamada de atenção muito importante, que é, não se podem esquecer que este C vai ser o primeiro cash flow recebido um período após o momento onde nós estamos. E eu sei que isto pode ter parecido confuso, mas já vamos perceber o que é que eu quero dizer com isto. Reparem que esta fórmula C sobre I vai-nos dar o valor presente aqui em termos do período zero. Aliás, o valor presente é sempre no período onde nós estamos. E o primeiro recebimento do Sr. Vítor foi aqui. Portanto, esta fórmula é válida para quando estamos a ter em consideração o primeiro recebimento aqui. Ou seja, estas fórmulas trazem sempre o valor presente para um período atrás do primeiro recebimento. Agora imaginem que o Sr. Vítor tinha recebido o primeiro juro, não no final do primeiro ano, mas no final do segundo ano. E tudo o resto se mantém igual. Portanto, não recebe nada hoje, não recebe nada daqui a um ano, recebe apenas no final do segundo ano e recebe para o resto da vida a partir daí. Nesse caso, se nós usássemos a fórmula C sobre I, o que é que ia acontecer? Esta fórmula ia nos dar o valor presente em termos do período 1. Portanto, íamos ficar aqui com o valor presente, que faz confusão, porque normalmente o valor presente é sempre no período 0, mas acho que estão a perceber a ideia de dizer que temos aqui um valor presente em termos do período 1. E, portanto, se quiséssemos trazer para o período 0, que é o que normalmente nós queremos, para ficar com o verdadeiro valor presente, tínhamos de descontar este resultado um período, ou seja, tínhamos de fazer simplesmente vezes 1 sobre 1 mais i. Ao longo do curso vocês vão ter mais à vontade para fazer este tipo de raciocínio, mas é importante que comecem já a perceber como é que isto funciona, porque será bastante importante para quando falarmos de ações e obrigações. Só mais um pequeno exemplo para ver se vocês ficaram a perceber. Imaginem que o Sr. Vítor recebia o primeiro pagamento no período 27. Portanto, 27, desculpem, aqui em baixo. 27, recebia aqui um juro, depois 28, 29 e assim sucessivamente. Pronto. Neste caso, se vocês calculassem simplesmente C sobre I, ia-vos dar o valor presente em termos de que data? Ia-vos dar o valor presente no período 26, porque expressa sempre um período antes do primeiro recebimento. Nesse caso, para puxarem para o período 0, teriam de fazer simplesmente vezes 1 sobre 1 mais i elevado a 26. Portanto, como veem, isto não é difícil e aos poucos vão se habituando, não se preocupem.